galera! Vamos aqui? Vamos para aquela nossa conversa legal, que a gente tem aquela oportunidade de revisar alguns tópicos importantes aqui da aula, que é a nossa aula 42, tá? Essa 42.1, mas a gente vai revisar a aula 42.1. Perfeito? Então vamos lá para o nosso material. Eu quero deixar aqui já, tá? Um grande beijo, um grande abraço para todos os alunos e os professores presenciais que têm nos dado feedback em relação à nossa atividade extraclasse. A gente está com algumas ideias aqui já para o ano de 2023. Claro, a gente vai, tá finalizando, né? Falta um pouquinho aqui para a gente estar finalizando o ano, né, gente? De 2022, mas a gente vai, né, tem algumas propostas, a gente gosta muito quando vocês dão esse feedback. Os meninos estão produzindo vídeo, gente, estão fazendo até algumas receitas. Sim, que a gente deixa vocês muito livres, né, nessa relação aí com os seus alunos, para que eles ofereçam e façam algo que seja prazeroso, tá bom? Isso para nós é muito motivador, tá certo? Então vamos para a nossa revisão. Joga lá nosso diretor. Aí, eu gosto dessa saidinha. Cotonicultura, sanidade e reprodução. Então, bora lá. A gente enfatizou a questão da importância de alguns pontos nessa higiene, né? Que está relacionada ao manejo sanitário. Então, a gente falou sobre a questão da sensibilidade ao frio, à umidade, correntes de ar, né, que vão provocar esse resfriamento naquela ambiente onde eles estão, e de também não gostarem de se molhar, porque pode vir um resfriado e essas aves podem morrer. A temperatura ideal delas é de 20 a 23. Olha que bonitinho, né, gente? A gente sabe que a nossa temperatura daqui, né, rondoniense a gente diz que é um sol para cada rondoniense, não é? A gente tem dias que a temperatura, 23 graus é muito gostoso, mano. Mas aqui vai beirando quase 40 aí que a gente vai morrer, né? E esses animais também, eles estão ali num ambiente tudo juntinho. Então, o que a gente falou? Precisa ter um ambiente agradável, ventilado, para que essa temperatura, né, o vento faça com que haja essa mescla dessa temperatura, né? Para que essas aves fiquem bem, não se estresse. O calor estressa pra caramba, né? Se a gente se estressa, imagina o animal, tá bom? Falamos da questão da vacinação, que é importantíssima. Eles vão receber 2 doses da vacina, tá? Para a Newcastle e a coriza, que são as duas que mais afetam as aves nesse período, desse ciclo de desenvolvimento deles. Então, com 21 dias recebe a primeira dose e nos 45 dias recebe a segunda dose. Ela é feita uma injeçãozinha bem no peitinho deles, tá? Na musculatura, e aí eles estão imunizados, protegidos contra essa doença. Porém, contudo, todavia, não é só esse tipo de doença que vai afetar essas aves. Nós também temos os eumintos, né? As verminosas. Então, precisa também entrar com a medicação aí dos eumintos, tá? Vamos seguindo. Uma ave em postura regular põe em média 28 ovos ao mês e aos 12 meses há uma queda, depois de um ano, né? Há uma queda dessa produção. As fêmeas deverão ser vendidas e substituídas e você vai ter que ter o quê? Substitutas ali para o seu plantel, tá? Para acompanhar o ciclo da sua produção. Perfeito? A gente falou aqui na aula que a nossa matéria jornalística enfatizou várias dicas ali para que você tenha esse melhoramento e um aumento da qualidade de vida desses animais, tá bom? Me estressar menos, um lugar arejado, um lugar bem amenizando a temperatura, isso vai... e a alimentação, óbvio, também, a alimentação é muito importante. Tá certo, galera? Então, a gente vai ficar aqui para dar aquela pausa rápida. Olhou o material, pegou seu material, consultou, respondeu e já já a gente vai tirar toda e qualquer dúvida, tá bom? Te aguardo. Beijo. Então, olha aí, ó. Chegou rapidão, né? Deu tempo de ir no banheiro? Pois é. Se não deu,
Agora aguenta mais um pouquinho, porque tá tudo certo. Gente, a gente vai falar das codornas, é o que a gente está falando desde a aula 41, perfeito? E aí a gente enfatizou, já falamos sobre instalações, já falamos sobre raças, já falamos sobre alimentação, sobre o manejo, e aqui nessa aula a gente destacou os 2 manejos importantes, né? Então, como o professor Jefferson sempre gosta de pontuar, que a sua resposta ela não precisa estar idêntica, ela precisa estar contextualizada no que nós estamos falando, tá certo? Eu estou falando ali sobre a questão do manejo sanitário, aí você me entra com a reprodução do animal, não tem nada a ver, né? Então, eu preciso focar na minha pergunta e dar as minhas respostas. Só que pode ser que na sua construção da sua resposta, algumas palavrinhas técnicas te faltaram ali, né? E aí você bota entre parênteses, bota tudo certinho que vai dar tudo certo, tá bom? Galera, vocês perceberam que tanto na aula anterior, 41, quanto nessa, nós tivemos 3 vídeos, perfeito? Tudo bem? Agora aqui é para todos os professores presenciais. Algumas alternativas, algumas questões nossas estão ligadas a esses vídeos, certo? Então, você vai consultar os 3 vídeos para as 2 aulas de codornas nessa unidade 3. Perfeito? Aí não tem problema nenhum, tá bom? Então, não fique desesperado, porque vai lá, consulte os 3, que vai dar tudo certo. Tá certo? É, assim mesmo que a gente trabalha. Vamos lá? Questão de número 1. A professora tá ficando meio rouca. Meu pai. Essa não é a minha voz, né? Natural. Como era o nome daquele cara da escolinha? Botava ele meio palmo de língua pra fora. Esqueci o nome. Você lembrou, né, professor presencial? É, eu sei. Tá rindo aí, eu tô vendo. Ó, vamos lá. Descrito como um segmento dentro da avicultura destinado à criação de codornas, seja para fins lucrativos ou até mesmo para o consumo próprio. O professor Jefferson falou isso, né? Que muitos começam a sua produção para atender a sua família. E aí, essas aves, elas se reproduzem muito rápido, né? 16 dias, né, quando a gente viu ali, elas já estão ali bem, né? E aí, muito ovo, postura rápida ali. Então, se não tiver gente para suprir, né, aliás, a produção for maior que a demanda, vai dar ruim, né? Porque esses ovos de codorna, apesar de serem mais durinhos do que ovos de aves, de galinhas, elas não têm um estágio de conservação muito bom, elas perecem mais rápido, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, certinho? Quais os produtos e insumos apontados durante a aula para esse tipo de criação e o nome específico desta modalidade? Então, nós já sabemos, a gente falou, o título da aula é essa modalidade, não é? Tá, então a gente tem ali a letra A. No sistema de criação de codorna, você pode oferecer carne, leite, ovos? Opa, professora, carne e ovos, beleza, mas, por favor, né? Leite, não. Não. Nós não estamos falando de capinocultura, ovinocultura, não estamos falando de bovinos, não estamos falando de bubalinos, tá bom? Nós estamos falando de codornas. A letra B, ovos, couro e carne. Também não, né? Couro aqui não entra. Professora, mas e a modalidade? Na primeira você tem cotunicultura. Na segunda você tem estrutiocultura. Lembra de estrutiocultura? Para quem é mesmo? Para avestruz, né? Eu gostei desse negócio aqui escrito. Rapaz, eu gostei dessa letra, sabe? Para escrever com isso aí. Bom, destaca, fica bonito, diferente. Tá, vamos para o que interessa, professora? Se concentre. Letra C, plumagem, carne e ovos. Bom, a gente viu algumas raças nessa aula que a gente tem elas mais assim, arrepiadinhas, né? Mas a gente não trabalha com plumagens de codornas não, tá? Então isso aqui também vai sair. E a gente tem ali, ó, cunicultura. Cunicultura não é questão de codornas, tá bom?
A gente tá falando ali dos coelhinhos, né? Aí você tem ali, ó, D, carne, ovos e esterco. Aí você tem coturnicultura. Vamos para E? Deixa eu ver aqui. Ovos, esterco e couro. Bom, a gente já viu que couro não entra, então aí não é. Logicamente que a nossa alternativa correta é letra D. Carne, ovos e estercos. E na aula a gente viu que o coturnicultor aqui do nosso estado, ele também consegue trabalhar com as fezes desse animal, tá? Consegue trabalhar com as fezes desse animal. Gente, vocês nem sabem que acabou. Não vou falar não, deixa quieto. Deixa quieto, bora. Você tem, então, como se fosse, é um insumo, né? O esterco. E eles utilizam aí para pequenas culturas ali, tá? De hortaliças, legumes, enfim. Tá certo? Então, a alternativa correta da questão, letra D. Vamos seguindo. Quais os aspectos que devem ser considerados no manejo reprodutivo quanto à proporcionalidade entre machos e fêmeas? Opa! Aí, lembram que durante a aula a gente falou ali de uma variação, né? Mas a gente vai falar aqui, olha só. Vamos para a nossa alternativa. A gente sempre deixa a alternativa, lê aqui a resposta, lê a alternativa, lê a resposta. Deixa aqui um tempinho para que você vá se organizando aí para a sua resposta, tá bom? Isso principalmente quando as questões são abertas, né? São subjetivas, como essa questão 2. Olha lá. Essas aves se acasalam ao longo do ano, de 12 meses, né? A proporção de um macho é de um macho para 5 fêmeas. 1 para 5. Mas vale lembrar que o macho deve ficar 12 horas com a fêmea, namorando, tal, fazendo a corte. Lembra que as aves, elas têm a corte, né? Eles vão chegando e vão fazendo uns negócios bem diferentes ali para que a fêmea, né, aceite, tá bom? E depois vai descansar. É macho largado da moléstia. O macho vai ter que descansar 24 horas. Menino do céu. É descanso demais, não é que não? Tô achando que é muito... Tá, mas enfim. Descansa por 24 horas para só então acasalar-se com outras fêmeas. Então ele tem mais outras, né? Mais um período todinho aí para poder cobrir as outras 4 fêmeas que estão ali em contato com ele. Tudo bem? Vamos seguindo. A cotunicultura é a prática de criação das codornas. Cotunicultura, cunicultura não, como estava na nossa primeira questão, tá? Seu manejo, assim como de outras aves, exige cuidados específicos. No manejo reprodutivo, qual a recomendação no trato de codornas que já estejam fertilizadas? O que eu preciso, né, fazer ou cuidar em relação às minhas codorninhas quando elas já estão fertilizadas, depois que elas passaram ali pelaquela corte lá com o macho? Olha lá, que elas fiquem distantes dos machos, pois as suas cantadas insistentes vão estressar essas aves e elas vão acabar sendo prejudicadas quanto à sua produção. A gente está falando de postura aí, né? Então, isso vai poder danificar essa produtividade. Então, separa, já fez o que ela tinha que fazer, já recebeu o que ela tinha que receber, separa ela lá, fica ali no cantinho para que ela não sofra nenhuma situação ali e baixe a sua produtividade. Tudo bem? Tranquilinho? Vamos para a nossa questão de número 4. Após a limpeza e organização dos ovos, deixa eu destacar aqui um ponto que durante a aula você viu que o Janderson, né, ele, que é esse cotunicultor, ele falou que de 2 sistemas, né, piramidal no chão, e aí ele falou que lá na sua produção ele optou pelo vertical. E ele enfatizou o porquê disso. Você lembra? Que ele falou que no piramidal os ovinhos são colocados ali em contato no chão, né? E aí vai ter mistura com as fezes. E ele viu que esse contato poderia prejudicar a qualidade dos ovos.
né, para os seus receptores, né, ou seja, para as pessoas com que ele estava ali comercializando. E outra situação que ele destacou, que eram a presença de muitas moscas, porque ficava muito tempo, ele só poderia ser trocado ali quando aquele lote tivesse saído, né? Então, isso prejudicava a produção dele. E aí ele falou assim, não, nós vamos optar pelo vertical, que aqui eu tenho vários boxezinhos, tipo aqueles beliche, lembra dos beliche? Não sei se vocês têm beliche ainda aí. Mas, na época, quando a gente tinha quarto muito pequeno, eram muitos filhos, aí se comprava os biliches, porque dava, em vez de botar uma cama do lado do outro, botava uma em cima da outra, pronto, mano, dava certinho, né? Botava os meninos tudo empilhadinho. Então, economiza o espaço, tá bom? E a higiene também, porque eles tem os boxezinhos, você tem o local onde esses ovinhos vão caindo, contando, e não vai ficar em contato com fezes, tá bom? Então, isso é muito importante. Aí a questão 4 diz assim, qual é o ambiente ideal para esse armazenamento? Olha lá. Esses ovos, eles devem ser armazenados, aqui a gente está falando de armazenamento, tá? Lá no caso dos boxes lá, o ovinho foi posto, né? É o local da postura. Aí vai ser recolhido esses ovos, vocês viram que eles recolhem, eles são colocados hoje, são recolhidos somente amanhã, né? Para não danificar o período de descanso dessas aves. Esses ovos eles devem ser armazenados a uma temperatura entre 10 e 16, com uma umidade relativa entre 75 e 80. Por que isso? O professor já até destacou na aula que dependendo da temperatura e da umidade, esses ovos podem eclodir, né, que não é o objetivo. Então, eles precisam estar ali nessa temperatura, armazenadinhos. E também tem a questão do estágio de conservação, né? Que eles são mais perecíveis do que os ovos de galinha, tá bom? Então, os cuidados precisam ser feitos em todas as fases, desde o nascimento, desde do local, da postura, o local onde esses animais vão crescer, para se for aves de corte, enfim, tá bom? Todo cuidado é pouco. Aí nós temos a nossa última questão, creio eu, diz o seguinte, as aves, assim como outros seres vivos, necessitam, tá? Faltou ali um Mzinho, necessitam de cuidados para que doenças não os afetem, levando-os à morte. O manejo alimentar é importante para este fim, mas há de se intervir com a aplicação de vacinas. Por que a professora está falando aqui manejo alimentar é importante? Porque através da alimentação, esses animais vão ser nutridos. E aí eles vão receber proteínas, tá? Que vão auxiliar e fortalecer, né, vitaminas, enfim, que vão fortalecer o quê? O seu sistema imunológico. Então, naturalmente, os nutrientes que nós consumimos, eles já servem para isso, para nos manter sadios. Só que a gente sabe que mesmo se alimentando bem, dormindo bem, fazendo atividades físicas, isso no ser humano, você pode ser acometido por uma doença inesperadamente. Surgiu um vírus lá, ele aproveitou uma oportunidade, tem uns vírus oportunistas, né? Sua imunidade, você muito saudável, você se alimenta bem, pratica esporte, aí você tem uma notícia bombástica na sua vida, pá, sua imunidade cai. O que vai acontecer? Os organismos oportunistas, eles afloram, tá bom? Acontece. Então, olha lá. Então, o manejo alimentar é importante para este fim, mas há de se intervir com a aplicação de vacinas, assim como a gente. Quais as recomendações quanto à aplicação da primeira e segunda dose da vacinação contra as doenças Newcastle e coriza? Então, a gente viu que essas doenças, elas vão acometer o sistema respiratório, as aves vão ficar, e aqui no caso da coriza, nem precisa dizer, né? Coriza vai prejudicar ainda mais e pode ter também afetar o sistema nervoso. Essas aves vão parando de andar, vão ficando lá arriadinha, as asinhas, e não consegue mais se locomover e pode vir a morte mesmo, né? A óbito, tá bom? Então, quais são essas recomendações? Então, nós temos 2 doses e tem que ter períodos certinhos e você tem que respeitar esses períodos para que toda o uso dessa vacina
que é fabricada com um vírus morto, né? Ou atenuado, né? Que a gente chama, e é oleaginoso, para que ele realmente faça a cobertura imunológica nessas aves, tá bom? Então, olha lá. A primeira dose ela vai ser administrada, aplicada ali no músculo do peito dessa avezinha aos 21 dias. E depois, aos 45 dias, ela recebe essa segunda dose. Tá? Então, precisa ser respeitada. Gente, isso aqui é a mesma coisa quando a gente fala de alguns antibióticos. Você tem que... É 7 dias para tomar? É 7 dias, não tem que parar, não. Senão você realmente danifica aí a medicação. Ela não vai fazer o uso devido, tá bom? Então, galera, a gente finalizou essa aula, já te aguardando aí, te convidando para estar conosco na nossa próxima aula, que é a aula 43. Beijo! Tchau!